Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Bom, eu gostaria de concluir o meu estudo, o meu raciocínio, a maneira como eu penso sobre os 3 filhos de Noé neste estudo. Concluindo então a minha compreensão sobre esses 3 meninos, esses 3 jovens, dos filhos de Noé. Nós já percebemos que Sem, ele é uma figura de Cristo, ele é uma figura que representa a primogenitura espiritual de Cristo, através do qual Deus iria criar a sombra da tenda, a sombra da sua casa. Nós vimos também que Cã, ele é um personagem que representava a carne, representava essa criação terrena, e assim, por consequência, Canaã, seus filhos. Então, na pessoa de Cã está todos nós, está todo ser humano que só nasceu uma vez, só nasceu da carne. E Jafé, ele representa esse segundo nascimento, ele representa aqueles que nasceram outra vez, nasceram do Espírito. Por isso nós vimos o número 7 apontando para a igreja, apontando, enfim, para as 2 casas de Israel. Então Jafé, ele vem com esse personagem, vem representando todo aquele que nasceu de novo. Então, assim como todos estamos em Cã, nós também todos podemos nos tornar jafenitas através do segundo nascimento, para que a gente possa então ter o direito de habitar na tenda de Sem ou na tenda de Cristo. E eu queria concluir esse estudo hoje aqui falando um pouco sobre essa questão do primeiro nascimento e do segundo nascimento. Quando a gente analisa a Bíblia e quando você vai ler as histórias da Bíblia, algo curioso acontece. Nós vamos perceber no decorrer da Escritura que sempre o primeiro filho dos patriarcas, enfim, sempre o primeiro filho, ele vai rejeitar, de certa forma, assim, o direito da primogenitura. De maneira que essa primogenitura, ela sempre vem estar sobre os ombros do segundo filho. O direito da primogenitura é do primeiro. Mas esse primeiro sempre, em alguns pontos, ele rejeita essa primogenitura e o segundo, ele dá valor a essa primogenitura. Quando a gente fala de primogenitura, a gente está falando de Cristo. Então, quando alguém rejeita o direito da primogenitura na Bíblia, essa pessoa está rejeitando Cristo. E quando alguém dá valor, ele está valorizando as coisas espirituais, valorizando Jesus. Nós vamos perceber isso no decorrer dos estudos. E a gente sempre vai perceber que esse primeiro sempre vai perseguir o segundo. De alguma forma ele vai ter inveja, de alguma forma ele vai querer matar o segundo, ele vai querer perseguir o segundo. Então nós vemos que a carne, ela sempre vai querer perseguir o segundo. Então a gente vê que o primeiro na carne, que está na pessoa de Cã, ele rejeita a primogenitura, porque ele desonra o seu pai, e ele então vai perseguir, sempre os da carne perseguem o segundo, que é no espírito, que é no caso Jafé. A gente não vê isso especificamente no episódio de Sem, Cã e Jafé, mas no decorrer da Bíblia a gente vai ver essa ideia aqui, de que sempre o primeiro persegue o segundo, ou seja, sempre os da carne vai perseguir aqueles que é do Espírito. Sempre a carne vai lutar contra o Espírito. E a gente vê isso, a gente vê essa ideia, a gente vê essa realidade, na verdade, no texto de Gálatas. Paulo falou sobre isso. Gálatas capítulo 5, no verso 16 e 17, está escrito: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer.
Observa que Paulo ele está falando isso, que dentro de nós mesmos, em cada ser humano, nós cristãos, dentro de nós mesmos existe uma batalha, existe uma guerra. E nessa guerra é uma luta contra a carne, né? E é a luta da carne contra o espírito, né? Ou seja, o primeiro nascimento, a carne, contra o segundo, que é o espírito. Então, dentro de nós mesmos existe essa batalha, onde a carne ela vai se opor ao espírito. A gente percebe isso no decorrer quando a gente lê os textos bíblicos. A gente tem essa realidade, a gente vive essa realidade todos os dias, quando nós muitas vezes queremos agradar o Senhor, queremos viver de acordo com a vontade do Senhor, mas a carne, a nossa natureza, ela sempre deseja as coisas que é contra o Senhor, né? Então a gente vê que a gente dentro de nós mesmos existe essa briga constante da carne contra o espírito. E a gente vai ver que não é só dentro da gente, né? A gente vai perceber que não é só na gente que existe essa batalha, mas também as pessoas que nasceram só da carne, eles também vão perseguir as pessoas que nasceram do espírito. Mesmo sem essas pessoas que nasceram do espírito, não oferecer nada de ruim para eles, não oferecer perigo nenhum para eles. Mas há essa perseguição naturalmente. Desde o Gênesis a gente vai ver essa realidade acontecendo, né? Para começar então a gente analisar isso nos personagens da Bíblia, vamos ir lá para o primeiro Adão, né? A gente vê que Adão, ele, né, foi feito do pó, se tornou alma vivente, e Adão ele vai desobedecer a Deus, ele vai desonrar o seu pai, ele vai então desonrar, ele vai perder esse direito da primogenitura, né, entre aspas, né? Ele vai perder esse direito da primogenitura, e por causa de Adão, né, o Adão terreno, a Bíblia vai nos ensinar que Cristo, ele é o segundo Adão. Então, o que eu quero mostrar para vocês que o Adão, ele é segundo a carne, o primeiro Adão. Mas o segundo Adão, ele é segundo o Espírito, né? O primeiro Adão está representado toda a raça humana, assim como na pessoa de Cã estamos todos representados. Aqui no início, todos estão representados na pessoa de Adão. Toda a raça humana, ou seja, todo cananita. E Adão, por causa desse Adão, por nossa causa, por nossos pecados, nós então matamos o segundo Adão, que é Cristo. Existe um texto em 1 Coríntios, capítulo 15, que está escrito assim: pois assim está escrito, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, ou seja, não é primeiro o espiritual. Mas ele vai dizer assim, e sim o natural. Ou seja, o primeiro ele é natural. O primeiro nascimento ele é da carne, natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, Cristo. Como foi o primeiro homem, Adão, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. Então, assim como Adão foi, todos os homens terrenos também são. Os mesmos desejos, a mesma natureza. Assim como o primeiro homem Adão ele é terreno, todos os seus filhos que só nasceram da carne também é terreno. E como é o homem celestial, que é Cristo, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção
herdar a incorrupção. O que Paulo está dizendo aqui. Se você observar o capítulo 15, Paulo vai dedicar para falar da ressurreição. Então Paulo está dizendo que, assim como nós trouxemos a imagem do primeiro Adão, ele está falando do nosso corpo terreno. Desse corpo carnal, que muitas vezes milita contra o Espírito. Assim como nós hoje trazemos essa imagem desse primeiro Adão, também nós precisamos, e um dia nós vamos trazer a imagem do segundo Adão. Né? E aí ele está falando da ressurreição. Ele está falando quando Cristo voltar, da ressurreição, quando nós vamos receber corpos glorificados, corpos espirituais. E aí ele vai dizer o seguinte, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. A carne e o sangue, está falando dessa natureza humana, desse primeiro nascimento. Aquilo que Nicodemos disse, aquilo que Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, a gente percebe que lá no Gênesis, a gente vai perceber que o primeiro Adão, ele vai matar o segundo Adão. Ou seja, o segundo Adão, que é Cristo, aquele que veio do céu, ele foi morto por minha causa e por sua causa. Nós matamos ele, a nossa carne matou ele por causa dos nossos pecados. E assim segue. A Bíblia ela vai mostrando mais exemplos disso. Nós vemos o segundo exemplo no próprio capítulo 4 de Gênesis, quando nós vamos ler a história de Caim e Abel. Caim, ele era o primogênito de Adão, o primeiro. Sobre ele, então, estava o direito da primogenitura. Sobre ele deveria passar, então, a genealogia de Cristo. Sobre ele estava o direito disso. Mas nós vamos perceber que Caim ele vivia uma vida totalmente em desobediência a Deus. Se você ler o capítulo 4, você vai perceber isso. Caim, ele não valorizava as coisas espirituais. Caim não valorizava essa promessa da primogenitura que Deus estava revelando através de Cristo. Caim ele vivia uma vida de desobediência e na hora do culto, na hora de oferecer o seu sacrifício, ele ia lá e oferecia, mas apenas como ritual. Mas a sua vida era uma vida de desobediência. Então Caim, ele não valorizava essa questão da primogenitura. Por outro lado, nós vemos que Abel, o segundo filho de Adão, Abel, ele vai valorizar essa primogenitura. Ele valoriza Cristo, ele valoriza a promessa de Cristo. E nós vamos perceber que Abel vivia uma vida de obediência a Deus. Ele não fazia as vontades da carne, mas ele fazia a vontade do Espírito. E por isso, o que vai acontecer como resultado de tudo isso? Abel ele vai oferecer o seu sacrifício ao Senhor. E o Senhor vai se agradar do seu sacrifício e da sua oferta. Porém, ele vai rejeitar a oferta de Caim. O que isso resultou? Isso resultou que Caim ele vai ficar com inveja do seu irmão Abel. Mas olha que interessante. Caim ele não mata o seu irmão Abel porque Abel fez algo contra Caim. Abel não fez nada contra Caim. Abel não zombou de Caim. Abel não oferecia nenhum perigo para Caim. Mas o fato é que Caim ele queria viver em desobediência a Deus. Ele queria fazer tudo o que ele quisesse fazer, mas ele queria que Deus o aceitasse também. Mas Deus não aceita. Deus ele tem princípios. Ou nós nos adequamos à sua vontade, ou ele nos rejeita. Ele não nos aceita se nós não obedecermos. Então, quando Abel ele é aceito por Deus e Caim ele é rejeitado, então Caim ele não quer mudar de vida, ele quer continuar daquele jeito. Mas todas as vezes que Caim olhava para Abel, ele via um homem diferente. E automaticamente, ao olhar para Abel, Abel sem falar nada, mas as atitudes honestas de Abel, as atitudes decentes de Abel,
dizia para Caim, sem falar nada, de que ele estava errado. E ele então, por sua vez, ficou com raiva de Abel e matou Abel. Então, o primeiro, ele vai matar e perseguir o segundo, sem que esse segundo fizesse alguma coisa contra ele. Ou seja, a carne, o primeiro nascimento, vai perseguir o segundo, aqueles que nasceu do Espírito. E assim acontece até hoje. Muitas pessoas que se convertem, às vezes as pessoas estão vivendo uma vida totalmente errada, uma vida trazendo tristeza para a família, na bebedeira, enfim, fazendo muitas coisas erradas, né? E quando essa pessoa se converte, quando essa pessoa nasce de novo, ele não vai fazer mais essas coisas. Portanto, a família deveria estar satisfeita, feliz com essa pessoa que agora mudou de vida. Mas já percebeu que automaticamente não é isso que acontece na maioria das vezes? Na maioria das vezes, as pessoas vão criticar essa pessoa que quis mudar de vida. As pessoas, na maioria das vezes, vão criticar, vão zombar dessa pessoa que agora não quer mais os padrões deste mundo para a sua vida. Que agora vai à igreja, que louva o Senhor, que lê a palavra de Deus. E as pessoas então começam a zombar dessa pessoa. Por quê, gente? Porque a nossa luta não é contra a carne, contra sangue. Ou seja, essas pessoas estão zombando. Quantos pais não mandaram filhos embora de casa porque essa pessoa nasceu de novo, essa pessoa creu no Cristo? Ou seja, por que isso acontece? Porque isso é natural. A nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra principados e potestades. Então, a carne, quem nasceu só uma vez, vai sempre perseguir o segundo nascimento. É por isso que a igreja, ela foi perseguida, está sendo perseguida em alguns lugares do mundo e vai ser perseguida muito em breve por causa dessa realidade que se vive desde o Gênesis, onde a carne, os homens terrenos vão perseguir os homens espirituais, aqueles que nasceram uma segunda vez. Mas, continuando o nosso estudo, nós vamos perceber algo muito interessante na história de Abraão. Abraão, ele vai casar, não casar, né? Mas ele vai casar com Sara. Mas Sara, ele vai ter uma escrava chamada Agar. E Deus faz uma promessa para Abraão de dar para ele um filho, porém a idade avançada, Sara era estéril. Sara então vai oferecer a escrava para ele, né? Nós já sabemos dessa história. E Abraão, por uma falha, né, por um erro, ele vai ter então um filho com essa escrava. Então nós temos aqui duas personagens, duas mulheres. O que essas duas mulheres então representam? Primeira coisa, Agar, ela é egípcia. Então Agar, ela é descendente de Misraim. Misraim é um dos filhos de Cã. Então Agar, ela era egípcia, descendente de Cã. Ela era escrava e ela também gerava filhos naturalmente. Ou seja, Agar, ela não era estéril. Ela poderia gerar filhos naturalmente da carne. Por outro lado, nós vemos Sara. Sara, ela era semita, descendente de Sem. Ela era também livre, a esposa legítima. Ela não era escrava, mas ela tinha algo. Ela era estéril. Ela não poderia dar filhos naturalmente. Ela não poderia gerar filhos da carne, porque ela era estéril. E isso será uma peculiaridade entre todas as matriarcas. Sara era estéril. Raquel foi estéril. Enfim, todas as matriarcas foi estéril. Rebeca era estéril. Por que isso aconteceu? Porque Deus estava querendo nos revelar
as coisas espirituais através disso tudo. Há um texto em Gálatas, no capítulo 4, verso 22 a 26 e o verso 28 a 29, que está escrito assim: pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, ou seja, essas coisas, essas 2 mulheres, os 2 filhos, são alegóricas. Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nasce segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também o é agora. O que Paulo está mostrando para nós aqui no texto do Novo Testamento. Ele coloca essas 2 mulheres como 2 alianças. Como Agar gerava filhos na carne, ele coloca Agar como representando a aliança no Monte Sinai. Aquela aliança que foi feita na carne. Corresponde a Jerusalém atual, ou seja, não apenas a cidade de Jerusalém, mas a Jerusalém atual corresponde a todo esse mundo. Todos aqueles que nasceram da carne, que gera filho para a escravidão. Mas Sara, ela representa a nova aliança, a esposa legítima, aquela que gera filhos por meio da promessa. Deus fez uma promessa a Abraão de nos salvar pela fé. 430 anos depois é que ele vai acrescentar a lei feita no Monte Sinai. Então já havia uma promessa. Então no Monte Sinai foi feita uma aliança na carne, mas a aliança é com Sara. Os filhos da promessa feita a Abraão é filho de Sara, que nasceu segundo o Espírito, porque Sara não pode gerar filhos segundo a carne, ela é estéril. Ela gera filhos segundo o Espírito, segundo a promessa. Então todos nós, toda pessoa que nasceu da carne, somente da carne, são filhos de Agar, são cananitas, descendentes de Cã. Mas quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Sara, porque nós nos tornamos então nascidos de novo, nascidos pelo Espírito da promessa. Então nós nos tornamos filhos de Sara, e portanto agora nós somos filhos e nós somos cidadãos daquela Jerusalém celestial, e não da Jerusalém terrena mais. Continuando aqui, algo que eu não falei ainda, mas nós vamos perceber na história que essa mulher, Agar, que representa a carne, ela vai zombar de Sara, que representa o Espírito, o segundo nascimento. Essas 2 mulheres, elas vão ter 2 filhos. Né? O primeiro filho de Abraão, né, foi o filho de Agar, chamado Ismael. Esse é o primogênito. O segundo filho de Abraão é Isaque, com Sara. Esse era o segundo filho. Então, Ismael, ele era o primogênito de Abraão. Mas Ismael, ele foi fruto da carne. Na pessoa de Ismael está representado o primeiro nascimento. Né? Este gera 12 príncipes. Então Ismael, segundo a Bíblia, ele vai gerar 12 príncipes. Esses 12 príncipes depois vão migrar para o Egito também, que é a sua terra, né? E juntamente com o povo egípcio, seus descendentes, esses 12 príncipes vai escravizar os descendentes de Isaque. Então, Isaque, ele era o segundo filho, era fruto da promessa
não nasceu segundo a carne, mas segundo o Espírito, segundo a promessa. E ele foi perseguido por seu irmão Ismael. Ismael, ele vai zombar de Isaac. E é exatamente isso que Paulo está falando aqui em Gálatas. Que assim como da carne nasceu e perseguiu o segundo, do Espírito, assim acontece até hoje. Todos da carne vão perseguir o do Espírito. Então, ô cristão, eu tenho um recado para você. E uma pergunta ao mesmo tempo. Por que você fica chateado, com raiva? Por que muitos cristãos, eu não estou entendendo, por que eu estou vendo tantos cristãos brigar com as pessoas que se levantam contra nós? Gritar, brigar, xingar. É triste quando eu vejo que muitos cristãos estão xingando as outras pessoas que não creem da mesma forma que nós. Que não se levantam até mesmo contra nós. Você não entendeu ainda que isso é natural e de que o mundo vai se levantar contra a igreja? Se você não quer ser perseguido pelo mundo, então é simplesmente você não ser cristão. A Bíblia diz que todo aquele que quiser viver uma vida piedosa em Cristo, de obediência, padecerá perseguição. Isso é inevitável. Então, ao invés de nós xingarmos as pessoas que estão se levantando contra a igreja, ao invés de nós brigarmos com as pessoas que estão se levantando, gritar com essas pessoas, sabe? Nós deveríamos amar essas pessoas. Pelo menos é isso que a Bíblia ensina pra gente. Não é fazer a mesma coisa que elas fazem contra a gente. A gente vai ser perseguido mesmo. Isso é inevitável. Bom, continuando o estudo, nós vamos perceber que Rebeca, ela vai ter 2 filhos. O primeiro, Esaú. O segundo, Jacó. Esaú era o primogênito. Só que Esaú, ele vai trocar o direito da sua primogenitura por um prato de lentilha. Ou seja, ele vai trocar a primogenitura espiritual, ou seja, ele vai trocar o que é espiritual para satisfazer os desejos da sua carne. A Bíblia diz que Esaú estava caçando e ele estava com fome, e a sua carne estava com fome. E ele chega então, Jacó estava fazendo um guisado. E quando ele olha, ele pede Jacó aquele guisado. E Jacó então diz para ele o seguinte: olha, eu só te dou esse guisado se você me vender o direito da primogenitura. Eu, particularmente, não acredito que o prato de lentilha foi o preço pela primogenitura que Jacó pagou. O prato de lentilha foi apenas o meio, o propósito, vamos dizer assim, o meio pelo qual Jacó ele vai comprar o direito da primogenitura. Mas ele pagou um preço por ela. Certo? Então, Esaú ele não importava com essas coisas. Ele disse assim: o que vai me valer o direito da primogenitura se eu estou aqui morrendo de fome? Ele não importava com isso. Então, muitos dizem que Jacó ele tomou a primogenitura de Esaú. Isso é mentira. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jacó ele comprou o direito da primogenitura de Esaú. Certo? E de repente, quando Esaú ele vai então, depois que acontece esse evento, ele vai ao pai para que o pai orasse por ele, para que desse para ele a bênção. Então, a oração do seu pai foi que Jacó, Esaú, ele seria servo de Jacó. Então, o que eu queria que nós analisássemos sobre a vida de Esaú é exatamente isso. Vejamos bem. Este era o primogênito, trocou o direito da primogenitura por um prato de lentilha. Por consequência disso, Esaú seria servo de Jacó. Lembra que a mesma maldição está sobre a vida de Canaã, né? Que Canaã seria servo dos seus irmãos. Nós estamos vendo a mesma coisa com Esaú, o primeiro na carne. Ele seria servo de Jacó, mas se você continuar lendo o texto bíblico, você vai ver que Esaú ele poderia se libertar do jugo da servidão. Está lá no texto. Como que ele poderia se libertar do jugo da servidão? O jugo da servidão é que sobre a carne, toda a carne,
seria servo de Jacó. Mas, se essa pessoa nascer de novo, nascer segunda vez, segundo o Espírito, então ele se liberta do jugo da servidão. Por outro lado, nós vemos Jacó. Jacó era o segundo filho, seu nome foi mudado para Israel e deu origem às 12 tribos de Israel. E ele seria senhor de seu irmão Esaú. A mesma bênção que estava sobre Jafé está sobre Jacó. Por quê? Porque ele seria servo, ele seria senhor do seu irmão Esaú. Nós sabemos que isso não se cumpriu literalmente com esses dois homens. Por quê? Porque isso eram bênçãos proféticas. Esaú ele só vai se tornar servo de fato de Jacó e Jacó se tornar senhor quando Cristo retornar para tomar o reino deste mundo. Então, isso se cumprirá. Mas nós vamos perceber que Esaú ele vai perseguir Jacó. Esaú ele vai tentar matar Jacó. Por quê? Porque ele rejeitou o direito da primogenitura. Jacó amava esse direito da primogenitura e abraçou esse direito da primogenitura, valorizava as coisas espirituais. E por causa disso, Esaú então vai ficar com raiva do seu irmão e vai tentar matar o seu irmão. E assim a história segue o tempo todo. Para me finalizar esse estudo, eu queria mostrar para você algo muito interessante aqui. Muitas pessoas, como nós já falamos, acham que aquelas bênçãos e maldições dos filhos de Noé eram literais, eram para as pessoas dele, que Deus estava fazendo acepção de pessoas. Mas eu queria te mostrar algo aqui, inclusive no canal do Pastor Felipe você encontra isso aqui. A Bíblia fala no Apocalipse que no final dos tempos, lá em Apocalipse a gente vê uma besta de 7 cabeças. Essa besta de 7 cabeças, a última cabeça dela, a 7ª cabeça, será uma cabeça com 10 chifres. Então, ou seja, essa besta tem 10 chifres. Então, essa 7ª cabeça, cada cabeça dela é o império mundial que surgiu sobre a Terra. A gente já viu isso em outros vídeos aqui no canal. Mas essa última cabeça que vai se levantar, esse último império mundial que vai se levantar, na verdade está se levantando no mundo, são esses 10 chifres, ou seja, 10 reinos que vão se levantar e vão dominar o mundo todo. Então nós percebemos o quê? Que esse último império que está se levantando agora, para completar então a 7ª cabeça deste animal, ele será um reino mundial, um império mundial, formado por 10 reis, 10 chifres. E eu quero mostrar para você que o interessante é que cada cabeça dessa surgiu de um dos filhos de Noé. Por exemplo, nós vemos que Sem, ele gerou Elão. Elão deu origem aos persas, a Pérsia. Sem também vai gerar Sur, que deu origem à Síria. Vai gerar a Faxade deu origem aos caldeus e os hebreus. Lude deu origem à Lídia e Arã vai dar origem à Síria. Cã, ele vai dar origem a Cush, Cush vai dar origem à Etiópia, Misraim, o Egito, Put, a Líbia e Canaã, os cananeus. Nós vemos que Jafé, ele vai dar origem aos Gômeres, Citas, os Medos, Grécia, Líberos, Capadócia, os traços, que tudo indica ser Roma, Então veja bem, o que eu quero te mostrar com isso. Nós percebemos que o primeiro império mundial que existiu na Terra, uma das cabeças deste animal, dessa besta, foi o Egito, a primeira. O Egito é filho de Cã. Mas a segunda cabeça nós sabemos que foi a Síria. A Síria é descendente de Sem. A terceira cabeça nós sabemos que foi a Babilônia. A Babilônia, os caldeus, é descendente também de Sem. Nós percebemos que o quarto império foi os Medos, juntamente com os persas. Então nós vemos um descendente de Jafé com um descendente de Sem se unirem
para tornar uma das cabeças dessa besta. Nós vemos que depois nós vemos a Grécia, que também é descendente de Jafé. E depois a sexta cabeça, Roma. Ou seja, vocês perceberam que dessas cabeças faz parte dessa besta, a maioria delas não é descendente de Cã, literalmente, mas são semitas e jafenitas, sobre os quais foram a bênção lá. O que eu estou querendo mostrar com isso? E que a sétima cabeça que está surgindo, que está se levantando, será a união de 10 reis, unido todos estes povos, todos os filhos de Noé, carnais, que vão unir esses povos na carne para guerrear contra a igreja, para lutar contra a igreja. Então, o que eu quero mostrar para você é que esses homens aqui, seja Sem, seja Cã ou Jafé, a bênção e maldição não estava sobre a pessoa deles, literalmente sobre seus descendentes. Mas são bênçãos espirituais e maldições espirituais. Certo? Então, essa última cabeça que está se levantando, essa sétima cabeça que está se levantando nos nossos dias, e acredito eu que vai se levantar muito rápido, é uma união desses impérios, da carne, esses homens terrenos, que vão mundialmente perseguir o povo de Deus, que é do Espírito. Isso é inevitável. Então, para mim terminar esse estudo, eu queria dizer para você algo muito interessante, muito importante. Queria dizer para você buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invoca o Senhor enquanto Ele está perto. Eu quero dizer para você que a igreja, ela está perto, muito próxima, de vivenciar aqui no Brasil. Fora do país já tem muitos cristãos sendo perseguidos, em muitos países. Mas esse império está se levantando para que não seja apenas em um país, mas no mundo inteiro. O cristianismo verdadeiro. Não estou falando desses cristãos que ficam xingando os outros, brigando com os outros, maltratando os outros com palavras, mesmo essas pessoas que se levantam contra ele. Não estou falando desses cristãos não, porque para mim eu não consigo identificar como cristão. Mas eu estou falando de um cristão genuíno, aquele que não oferece perigo para ninguém, aquele que prega o amor, aquele que prega a palavra de Deus e o reino dos céus, que ama as pessoas, porém não concorda com o pecado e não aceita o pecado na sua vida. Se posiciona no sentido de ser verdadeiramente um cristão e tem princípios e não abrir mão desses princípios, mas que ama as pessoas, independente do que elas façam. Ama. Então eu quero dizer para você que o cristianismo, ele está perto, muito próximo de ser perseguido. E eu queria convidar você a fazer um compromisso com Deus enquanto você pode. Você que é cristão, busque mais o Senhor, desapegue das coisas deste mundo, dedique-se mais tempo a Deus. Você que não é, entregue o teu caminho ao Senhor. Nasça de novo, é necessário nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino dos céus. Mas prepare-se, porque o mundo vai te perseguir. É isso que nós vamos vivenciar muito em breve. Muito em breve nós vamos ver tudo isso que eu estou falando com você acontecer. Que Deus te abençoe.